Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Hoje na aula 6 nós vamos ver as sociedades de economia mista e empresa pública, também popularmente conhecida como empresas estatais. Vou tratar das duas em um vídeo só, tentar ser muito rápido, porque elas têm muitas coisas em semelhante e algumas diferenças bem peculiares que são tranquilas de lembrar. Primeiro ponto, as características em comum. As duas são pessoas jurídicas de direito privado, fazem parte da administração pública indireta. A sua criação se dá por autorização legislativa e não é criada diretamente por lei, como é o caso das autarquias e das fundações públicas de direito público, também chamadas de fundações autárquicas, que, com base no entendimento do STF, são uma espécie de autarquias, tá? Só para dar um refresco aí. E são de competência, a lei é de competência de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, aplicando o princípio da simetria, dependendo do ente federativo que vai instituir essa estatal, no caso, empresa pública ou sociedade de economia mista, porque compete privativamente ao chefe do Poder Executivo legislar sobre a criação ou extinção de órgãos públicos. E, como a gente já disse na aula de autarquias, esses órgãos públicos está em sentido amplo. Beleza. Uma semelhança muito importante que cai em várias questões das empresas públicas e sociedades de economia mista é a vedação de privilégio fiscal. O artigo 173, parágrafo 2º da Constituição, diz que elas não podem gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. O objetivo dessa norma é muito claro. A partir do momento que você tem pessoas jurídicas de direito privado que fazem parte da administração pública, mas são de direito privado, vão explorar a atividade econômica, vão adentrar no mercado, vão adentrar na livre concorrência, é injusto que elas recebam benefícios que as pessoas da iniciativa privada não possuem. Então, isso aqui é a regra, mas a gente vai ver que existem algumas exceções que vão conceder benefícios de natureza tributária, por exemplo, para essas pessoas, as estatais, principalmente quando estiverem exercendo serviço público, porque, como a gente vai ver aqui no objeto, elas não se limitam ao exercício de atividades econômicas e podem ser instituídas para prestarem serviço público. Um exemplo muito clássico é o serviço de atividades postais. Se entende que ele é um serviço público e que deve ser exercido com exclusividade pela empresa Correio e Telégrafos, os Correios. E por isso que eles recebem imunidade tributária recíproca em qualquer atividade que exerçam e, inclusive, tem a vedação na cobrança de ICMS no transporte das suas encomendas, tá? Que é em razão dessa natureza da prestação de serviço público. Mas a regra é que quando forem de direito privado, em especial quando estiverem explorando atividade econômica, que não haja qualquer tipo de benefício, pois seria injusto com a livre concorrência, com o curso natural do mercado. Outro ponto essencial que deve ser lembrado é que a instituição de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista depende da configuração de relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional. Segurança nacional não vou entrar no mérito, porque está bem claro que envolve questão de segurança nacional, e relevante interesse coletivo, que acaba sendo um conceito subjetivo, aberto, mas que está ligado ao desenvolvimento econômico do Estado, ao desenvolvimento regional, social, de determinada área ou população, enfim, ele está sujeito a uma interpretação mais aberta, a uma fundamentação do ente que visa instituir essa pessoa, mas segue essa linha de raciocínio que eu comentei agora. As subsidiárias. O que são as subsidiárias? Bom, antes vamos fazer o raciocínio de volta aqui, da onde vem a criação dessas pessoas jurídicas. O ente federativo, União, Estado, Distrito Federal e Município, vai perceber que existem algumas atividades que ele não vai dar conta. Então, ele vai descentralizar, vai abrir mão disso e vai passar para a administração indireta. Dentro dessas atividades, é possível que ele delegue elas para sociedades de economia mista ou empresas públicas. Então, ele vai controlar o exercício de atividade econômica ou a prestação de um serviço público por essas pessoas que ele vai instituir. Tá? E essas pessoas aqui, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, muitas vezes, em razão do serviço que estão prestando ou da atividade econômica que estão explorando, percebem que elas não dão conta também sozinhas
e que seria importante e fundamental que houvesse algumas empresas dentro delas exercendo algumas atividades específicas. Então, são empresas que são criadas subsidiariamente pelas empresas públicas ou sociedades de economia mista, que vão ajudar elas no desenvolvimento, na exploração da sua atividade econômica ou na prestação do seu serviço público. Nesse caso, o controle da pessoa jurídica, empresa pública ou sociedade de economia mista é exercido pelo ente federativo e o controle das subsidiárias é exercido por essas pessoas jurídicas de direito privado, tá? E daí a questão, como que eu faço para criar uma subsidiária? A sociedade de economia mista e a empresa pública podem decidir a qualquer momento como que vai funcionar. E o STF entende que, estando previsto na lei que autorizou a criação da sociedade de economia mista ou da empresa pública, a posterior criação de subsidiárias, que não é preciso que fique havendo uma lei própria para cada uma, que se tem essa autorização, elas podem criar posteriormente, mas precisa que haja essa previsão expressa na lei que autoriza a criação da respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista, tá? Algumas questões que eu destaquei aqui, relevantes de regime tributário, não vou entrar muito no mérito, só destaquei elas porque é importante que vocês às vezes lembrem ou saibam disso, e o José Carvalho Filho destaca uma série de decisões no livro, eu separei só essas 4. A primeira, entidades que prestam serviço público em regime de monopólio, fundando-se o entendimento de que não haveria prejuízo para o regime concorrencial, possuem imunidade tributária, uma decisão do STF de 2004 que acaba se repetindo em outros julgados recentes. O raciocínio é o seguinte: se você tem uma atividade sendo exercida em regime de monopólio, ou seja, ela está só na tua mão, só você está exercendo ela, não tem muito sentido em você não dar um benefício tributário para essa empresa, porque vai ser benéfico para o Estado, de certa forma. Então, isso não prejudica o regime concorrencial. Tem aqui só um apontamento. Quando se fala em regime de monopólio, o José Carvalho Filho comenta que é um termo juridicamente errado. O monopólio é quando você tem uma atividade de mercado na mão de um particular. Quando é exercida pela administração pública, não importa que seja por uma pessoa jurídica de direito privado, da administração pública, ela não está exercendo em regime de monopólio propriamente dito, por mais que a natureza seja a mesma, mas ela está exercendo atividade com exclusividade. Então é muito mais um privilégio do que um regime de monopólio. Essa é a explicação dele, de acordo com ele, esse é o termo juridicamente correto, só para passar para vocês. A imunidade sobre o preteu dos imóveis das empresas públicas e daqueles utilizados por ela, decisão do STF de 2014. Não é cobrado ICMS sobre o transporte de bens realizados pela empresa, no caso aqui seria dos Correios, porque a argumentação, até para que concede imunidade tributária recíproca para as atividades gerais exercidas pelos Correios, é que, além deles se sujeitarem às normas de direito público na contratação de serviços ou de imóveis, por exemplo, os Correios, diferentemente de outras empresas que façam parte ali da concorrência da entrega de encomendas, ele não pode, em hipótese alguma, negar a entrega do serviço. Ele sempre vai ter que estar lá pela população, não importa onde, não importa quando, por mais que demore muito. Então, nesse sentido, é válida a concessão de benefícios fiscais para os Correios. E última decisão: imóvel de pessoa pública ocupado por sociedade de economia mista com fins econômicos possui imunidade recíproca, afastando-se a cobrança do IPTU municipal, salvo quando houver atividade econômica ou contraprestação paga pelo usuário a título de preço ou tarifa. Em resumo, olhem esses artigos aqui, o artigo 150, inciso 6º, linha A, e o artigo 150, parágrafo 3º. Eles dizem basicamente isso, o STF só reforçou o que a lei já dizia. Tá? Diferenças. A principal diferença da sociedade econômica mista e da empresa pública é a capital, é a forma com que o capital de cada uma é constituído. Na sociedade de economia mista, você tem um misto de capital privado e capital público. O que importa para que ela se configure enquanto sociedade de economia mista é que o capital majoritário pertença à administração pública. Tá? E daí se fala em 50% mais uma ação. Porque não é necessariamente 51% do capital
da sociedade de economia mista. Pode ser que uma ação equivala a 0,00% tanto. E esse tanto já é o suficiente para dar a maioria do capital para o ente público. Tá? Então, nesse sentido. Daí o José Carvalho Filho comenta que se for de propriedade minoritária do ente público, o capital da sociedade de economia mista, ela na realidade não é uma sociedade de economia mista, mas uma sociedade de mera participação do Estado. Beleza? Por isso que eu grifei o misto ali, para lembrar que é um misto de capital, mas o que importa é ser majoritariamente público. Beleza? Empresas públicas. O capital é integralmente detido pelas pessoas federativas. Pessoas federativas, lê-se União, Estado, Distrito Federal e municípios. Isso é regra. 100% do capital pertence à pessoa federativa. O que acontece aqui? Tá, se pertence integralmente à pessoa federativa, em hipótese alguma, vai haver capital privado, do setor privado, dentro de uma empresa pública, que é a principal diferença para a sociedade de economia mista. Mas tem uma peculiaridade que é possível que a maioria do capital esteja titularizado em algum ente federativo, tá? E o capital minoritário esteja distribuído entre pessoas jurídicas de direito público interno, que está lá no artigo 41, se não me engano, do Código Civil, que são a União, município, Distrito Federal, estados, autarquias, associações, enfim, ou de entidades da administração indireta das pessoas federativas, incluindo aqui sociedade de economia mista, empresa pública, fundação pública e autarquia, né? O que isso quer dizer? É possível que você tenha uma empresa pública com um capital que não é integralmente do ente federativo, mas majoritário, e que o capital minoritário esteja distribuído entre outras pessoas federativas ou entre entidades da administração indireta, podendo inclusive estar na mão, digamos assim, de outra empresa pública, de uma sociedade de economia mista, de uma autarquia. No fim das contas, sempre vai estar sobre a propriedade, né, o capital do Estado. Por isso que é uma empresa pública e não mista. Tá? Forma jurídica. Na sociedade de economia mista, a forma jurídica é sociedade anônima, sempre. E nas empresas públicas pode ser qualquer forma, inclusive de sociedade anônima. Tem algumas exceções específicas assim, de regime societário, mas do qual as empresas públicas não poderiam se configurar, mas não vem ao caso. Estou em dúvida na prova, não lembro exatamente qual que só podia unicamente estar configurado enquanto sociedade anônima. Qual que podia sempre mesmo só ser sociedade anônima? Sempre, as três primeiras letras de sempre são quais? SEM, Sociedade de Economia Mista. Sempre sociedade economista só pode ser caracterizada em sociedade anônima. Uma regrinha meio boba, eu não sei se funciona para mim porque eu sou muito idiota, mas eu acho legal. Então, se funcionar para você, fico feliz. Se não funcionar, pense em alguma ou só decora. Competência para definir a forma da empresa pública. A competência privativa da União legislar sobre matéria de direito civil comercial. Está no artigo 22, inciso 1º da Constituição, se não me engano. Portanto, o regime societário diretamente ligado com essas matérias é de competência privativa da União. Foro processual, outra diferença bem peculiar aqui das empresas públicas e da sociedade de economia mista. No artigo 109 da Constituição Federal, se diz que compete aos juízes federais o julgamento nas causas que tiverem como autor lá, réu, empresa pública federal. Expressamente diz ali empresa pública federal. Portanto, por derivação, por interpretação, é de competência sempre residual da Justiça Estadual e, nesse caso, portanto, seria a competência da Justiça Estadual o julgamento ali das causas que envolverem empresa pública estadual, municipal, distrital e sociedade de economia mista, beleza? Em razão dessa interpretação do artigo 109 da Constituição. Exceções no caso, a essa regrinha. Se o ente federal oferece protesto pela preferência de crédito em demanda que tramita na Justiça Estadual, o feito vai continuar na Justiça Estadual. Então você vai ter a hipótese do ente federal com um feito em trâmite na Justiça Estadual e vai continuar lá.
O deslocamento pode ocorrer da Justiça Estadual para a Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou oponente ou quando a União figura como sucessora da Sociedade de Economia Mista. São entendimentos jurisprudenciais que é muito legal você lembrar. Tá? Patrimônio. Eu coloquei o conceito que a explicação do José Carvalho Filho, mas basicamente ele diz uma coisa meio óbvia. Tá? Vamos ver aqui. Os bens que passam a integrar inicialmente o patrimônio das empresas públicas e das sociedades de economia mista provêm, geralmente, da pessoa federativa instituidora. Até aqui tranquilo, a administração direta, né, pela União, Estado, Distrito Federal, Município, vai instituir a empresa pública ou sociedade de economia mista, dependendo ali dos interesses que ela quer, o patrimônio, o regime jurídico, enfim. Esses bens, enquanto pertencem a esta última, têm a qualificação de bens públicos, óbvio, porque são pessoas jurídicas de direito público. Quando são transferidos ao patrimônio daquelas entidades jurídicas de direito privado, passam a se caracterizar como bens privados. Cara, isso aqui nem precisava, né, ter colocado, mas eu coloquei para ficar muito claro, sim. Enquanto bens privados, eles não têm algumas prerrogativas de bens públicos, como ali a imprescritibilidade, impermeabilidade, alienabilidade condicionada, etc. Aqui é uma exceção também a essa regrinha, porque é possível que você tenha os bens da empresa pública ou da sociedade de economia mista afetados, destinados para a execução de um serviço público. E nesse caso tem uma divergência doutrinária no conceito, né? Ali a Maria de Pietro e o Eli Lopes, eles comentam que são bens públicos de uso especial. Esses bens que inicialmente seriam de direito privado, mas que estão pré-ordenados para a prestação de um serviço público. Em compensação, José Carvalho Filho diz que esse conceito é errado e que o termo correto é bens privados com destinação especial. Porque por mais que eles estejam destinados à prestação de um serviço público, recebam uma destinação especial, isso não os torna bens públicos. Então, beleza, vão ter uma destinação especial, vão receber uma proteção diferente, mas eles continuam sendo bens essencialmente privados. Por fim, regime de falência, execução e regime trabalhista. Passar muito rápido por cima aqui. Lei de falências diz que não se aplica às suas disposições às empresas públicas e sociedade de economia mista. Alguns entendem que é injusto porque é um benefício que elas recebem, né, não estarem sujeitos ao regime de falência, outros entendem que é justo. Em resumo, empresa pública e sociedade de economia mista não tem como falir dentro do regime de falência, beleza? Execução. Empresa pública e sociedade de economia mista não tem direito à prerrogativa de execução via precatório, fundando-se no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º. A execução via precatório é a execução que está ligada à fazenda pública, tem vários benefícios processuais, a fila, né, a longa fila para o pagamento dos precatórios, a ordem, enfim, não se aplica nada disso para as empresas públicas e sociedade de economia mista, corre no regime de execução normal. Regime trabalhista. Com a mudança lá do regime jurídico único, com a emenda 18 de 98, se não me engano, ficou muito claro que, assim, se é uma pessoa jurídica de direito público, se aplica a ela o regime estatutário. Se é uma pessoa jurídica de direito privado, vai se aplicar a ela o regime seletista. E isso está muito claro nos dispositivos constitucionais lá que tratam da sociedade de economia mista da empresa pública. Daí fala, o regime pessoal se submete ao regime trabalhista comum e, por serem parte da administração indireta, eles se submetem aos princípios que a gente já viu antes e, por consequência, é preciso que haja concurso público para que você ingresse enquanto servidor de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. Eles não possuem estabilidade por estarem sujeitos ao regime seletista, mas também tem essa peculiaridade que os atos de demissão demandam uma motivação, não é algo muito livre, discricionariedade, né, dos diretores, a demissão de funcionários dessas estatais, e são considerados funcionários públicos para fins penais, só para lembrar, né. Questão do Ministério Público de 2012 em Minas Gerais, analisa as assertivas abaixo. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado e integram a administração direta. Pelo amor de Deus, não dá para errar isso aqui. Inciso segundo, empresa pública é pessoa jurídica de direito privado,
têm capital inteiramente público e podem ser organizados sob qualquer forma admitida em direito civil, ali regime civil comercial, lembrando que a competência privativa da União legislar sobre o regime jurídico que ela será criada. Alternativa 3, o poder de polícia não pode ser exercido por agências reguladoras, por se tratar de prerrogativa indelegável e exclusiva dos entes de administração direta. Eu coloquei também para a gente lembrar um pouco da aula de autarquias, né? O que é uma agência reguladora? Basicamente, ela é uma autarquia especial, porque além dela executar um serviço público, como as autarquias comuns, ela também fiscaliza, controla, estabelece diretrizes sobre essa atividade. Um exemplo clássico é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela pode executar vistorias, ela tem poder regulamentador para dispor algumas diretrizes. Então, ela tem poder de polícia sim, enquanto agência reguladora. E lembrem, não confundam a agência reguladora com uma agência executiva. A agência executiva é a mesma coisa que a autarquia em regime comum. A única diferença é esse nome, que é uma qualificação jurídica que advém de uma lei. Mas a natureza assim, não muda nada. A agência executiva é a mesma coisa que a autarquia comum e a agência reguladora é uma espécie de autarquia em regime especial que tem sim poder de polícia. Alternativa 4. Quarentena é um mecanismo pelo qual o ex-dirigente de uma agência reguladora, cônjuge, seu cônjuge ou companheiro, parente linha reta colateral para findar até o 3º grau, ficam impedidos de desempenhar funções públicas pelo período de 40 dias a contar da data da exoneração. Essa alternativa é falsa porque a lei faz referência apenas ao ex-dirigente e o período varia de acordo com a agência reguladora. Não havendo lei específica dentro da agência reguladora, se aplica a lei geral das agências reguladoras, na qual a quarentena fixada é de 4 meses. Então não tem nada a ver aqui com cônjuge, companheiro, parente, tanto 3º grau, e esse prazo de 40 dias não tem fundamento legal. Então, encerramos o estudo da administração indireta e nos vemos na próxima aula.